Muito bem, eu vou tentar que este seja o meu último bloco nas tentativas daquela lista de 8 problemas de grafos da lista do Pochenlou que eu selecionei porque eu nunca tinha visto a resolução e gostaria de tentar os meus primeiros 15 minutos nele. Ponto. Então, esse problema aqui está numerado como 5, mas na verdade ele é o meu sexto, porque o número 5 é só da lista a que ele pertencia. Muito bem. Suécia 2010. Alguns N estudantes numa turma, né? N maior do que igual a 4 são amigos. Quaisquer N menos um podem formar um círculo de modo que todos eles estejam sentados um do lado do outro. Então, isso quer dizer que se você excluir um camarada, você consegue fazer um ciclo com os outros, mas você não tem um ciclo com todos os N, né? Acha o menor valor possível de N. Tá, muito bem. É estranho, né? Por exemplo, com N igual a 4 tem como ter um círculo com quaisquer 3 sem que tenha um círculo com todos os 4? Acho difícil. Como é que faria isso? Por exemplo, tem um ciclo com esses 3. Agora, por exemplo, tem que ter um ciclo quando eu excluo esse de cima. Eu já vou marcar o tempo, né? Esqueci. Vou botar aqui 15 minutos para rodar. 15 minutos para rodar. Taraná, cadê? Marcar. Já, valendo. Pronto. Aí esse daqui, se você excluir esses daqui tem que ter um ciclo que na verdade vai ser um triângulo. Então esses daqui vão ter que formar um triângulo. Se você excluir os outros vão ter que formar um triângulo. Eu não estou vendo como é que vai ser. Ah, sim, é verdade. Então, esse n é tal que não é possível, né? Entendi. O n igual a 4 é tal que não é possível. Ou seja, se o grafo tem essa propriedade, então ele é o grafo completo, né? Você pode ver isso. Você vai excluindo um, os outros 3 formam um triângulo e ele está cheio, não tem como fazer. Beleza, o n igual a 4 não dá certo. N igual a 5. Aí você pensa, bom, você tem que formar um ciclo com 4. Então vamos fazer uma média. A cada 6 arestas eu tive que desenhar 4, né? Ou seja, eh, aqui já vale o teorema de Dirac, né? Se vocês não conhecem o teorema de Dirac, eu não me lembro como é que era a demonstração, mas eu tenho um vídeo em algum lugar demonstrando o teorema de Dirac nas aulas que eu gravei no POT, né? Tanto POT, teorema de Dirac, Victor Bitarães, eu mesmo vou consultar isso porque eu não lembro a demonstração. Mas é verdade que se o grau de todo vértice for maior do que a metade, então o grafo tem um ciclo hamiltoniano, né? E aqui o que acontece? Cada vértice vai ter que pertencer a um ciclo. Então, cada vértice vai ter que ter um grau que é pelo menos 2, né? Pelo menos 2 no caso, vai ser mais do que. Não, não vai ser mais do que a metade de 5. Metade de 5 seria cada um tendo 3. Já dancei. Mas não tem problema, sabe por quê? Esse tem que ter 2. E aí, quando eu tirar esse daqui, por exemplo, eu vou ter que conseguir ligar os outros 4. Então, ele tem que ter 2 fora desse ciclo, né? Então, beleza. Então, na verdade, esse maior igual a 2 pode ser revertido para maior igual a 3. E aí, pelo teorema de Dirac, você garante que o n igual a 5 também não funciona, por exemplo. Mas eu não queria supor o teorema de Dirac, eu achei um pouco roubado, assim, porque nem todo mundo conhece, então talvez eu quisesse repensar isso aqui, né? Talvez tenha um jeito mais interessante de mostrar. Bom, se você. Até porque a gente precisa de ideias. Vai que essa ideia não dá certo sempre, né? Vamos lá. Então, com 5, por exemplo, se eu tiver um ciclo de tamanho 4,
Aí eu elimino esse cara agora e uso o outro. Aí eu tenho que ter um ciclo de maneira que ele me liga a dois camaradas daqui, por exemplo, né? Se ele me ligar a dois camaradas adjacentes, já dancei, né? Se você ligar, por exemplo, eliminei esse, agora os outros quatro têm que ter um ciclo, quer dizer que esse está ligado a pelo menos dois de lá. Se ele ligar com dois adjacentes aqui, acabou, né? Porque você tem isso e mais isso, né? Esses dois e essa meia-lua aqui dos três. Isso já dá errado. Então não pode. Ele tem que se ligar com dois que dentro desse ciclo aqui não estejam adjacentes, né? Ele tem que se ligar com dois que dentro desse ciclo não estejam adjacentes. Muito bem. E aí, quando ele faz isso, ele me empata um pouco a vida, né? Porque. Não, mas além disso, vai ter um outro problema, que aí, quando eu elimino esse daqui, então você olha de novo para o ciclo de baixo, esse de fora vai ter que formar um ciclo de baixo, então ele vai ter que ligar com o outro camarada. Ou seja, olha para o ciclo de tamanho n-1, né? É, elimina um dos caras e junta com esse aqui. Então, esse aqui vai ter eliminado qualquer um, o de cima está ligado a dois que não são adjacentes, né? É, isso significa que esse cara aqui se liga a pelo menos três vértices lá de baixo, o que significa que ele se liga a dois vértices adjacentes, né? Então, ótimo. Então, o n igual a 5 falha também por esse argumento, a gente pode tentar ir para o n igual a 6, né? N igual a 6, o que que vai acontecer? De novo, pensa esse ciclo, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Pensa um ciclo de tamanho 5 e vê o que acontece. Esse camarada aqui, se ele tiver ligado a dois, vamos fazer aqui, ó. Elimina esse. Considera agora esse com os outros quatro. Esse aqui tem um ciclo de tamanho -1. Então esse aqui tem que ter grau 2 lá para baixo. Ele tem que estar ligado a dois camaradas lá de baixo, né? E beleza, então, só que os dois camaradas não podem ser adjacentes, porque senão tem um ciclo de tamanho n. Então, provavelmente eu tô ligado, digamos. Ele tem que estar ligado a três. Tá. Ele tem que estar ligado a três, dois a dois não adjacentes, né? Porque, de novo, aquele argumento. Se você ligou a dois aqui e os dois são adjacentes no ciclo, então fechou o ciclo, né? Isso e mais a volta toda. Isso e mais a volta toda. Então não pode. Só que se você tem dois ligados aqui, você elimina um, você volta a ter necessidade de ligar mais um aqui embaixo. Então o que tem que acontecer é que para cada cinco que eu tenho aqui, o sexto vai ter que estar ligado a exatamente três vértices, de modo que não tenha dois adjacentes. Então ele vai estar ligado. Não tem como, né? Não tem como. Entre cinco, quaisquer três, tem dois que são consecutivos. Então também n igual a 6 não é possível. Tá bom. N igual a 7. Vamos lá. Aí n igual a 7, o que que eu vou fazer? Agora sim, eu vou fazer um hexágono lá embaixo. E aí, esse cara é um ciclo, né? Pronto. E aí ele tem que estar ligado a três coisas não adjacentes. O único jeito é ele estar uma configuração desse tipo assim, né? Tá meio burra meu desenho tá meio burro. Deixa eu fazer de novo. Eu vou fazer assim, ó. O sétimo cara, em relação a esses seis, ele tem que estar ligado a pelo menos, é exatamente três, na verdade, né? E esses três não podem ser adjacentes. Mas aí isso implica o quê? Que esse cara tem grau 3. Só que quem é esse cara? Qualquer cara, né? Então, todos têm grau 3. Só que isso é um absurdo. Por quê? Porque, é, porque vai dar ruim. Vai dar ruim, não pode. Porque 3 vezes 7.
é igual a soma dos graus, né? Só que isso é o dobro do número de arestas, que é um número par, né? A soma dos graus é o dobro dos números de arestas, do número de arestas, se você tiver uma soma dos graus ímpar, ou seja, o grafo com quantidade ímpar de vértices e todos os graus sendo ímpares, isso não pode acontecer, então é um absurdo. Enfim, a nossa próxima espera. Deixa eu ver quanto tempo já passou comigo nessa brincadeira. Eu só tenho mais 6 minutos, quer dizer que já passaram 9 minutos. Vamos ver. O caso n igual a 8. Caso n igual a 8 é alguma esperança, né? Caso n igual a 8, a gente vai ter. Você vai ter um heptágono aqui e o vértice de fora ligado a alguns, né? A gente já sabe que o vértice que não está no ciclo de tamanho 7 vai ter que estar ligado a três vértices não adjacentes. O jeito disso acontecer é algo análogo a isso aqui, né? Um no meio aqui, um no meio aqui e dois. Só, como é que você soma quatro, né? Um mais um mais dois em alguma ordem. Então, sem perda de generalidade, esse camarada tá assim, né? E aí, bom, se eu tirar esse cara, eu tenho o ciclo de todos os outros. Pronto, esse camarada aqui tá cumprido, né? Tiro esse cara, esse ciclo aqui tá passando. Esse cara aqui, mesma coisa, né? Se eu tirar ele, esse ciclo aqui tá passando. Esse aqui já é o de início, se eu tirar ele, tem o ciclo de fora. Esse cara aqui, se eu remover daqui, ele tá dando um problema, né? Porque não tem um ciclo que passa nos outros três. Mas aqui, ó, esse tá com grau menor, né? Esse não tá com grau 3 ainda. E quem mais não tá com grau 3? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, muito provavelmente, n igual a 8 vai dar certo com alguma configuração desse tipo aqui. Vamos ver. Se você tira esse vértice, você quer um ciclo com os outros seis. O ciclo mais fácil de acontecer é esse aqui. Então, eu vou fazer essa ligação. E por simetria, eu vou fazer a outra ligação. E eu acho que esse gráfico aqui funciona, né? Deixa eu apagar só aquele X ali. Isso. Então, eliminei esse, precisei passar um ciclo nos outros seis, o mais fácil é esse. Eliminei esse, preciso passar um ciclo nos outros seis, o jeito mais fácil é esse. Aqui todos os vértices têm grau exatamente 3, né? Não precisasse, mas eu sabia que era pelo menos 3. Então, pelo que eu fiz, esse vértice fica resolvido, esse vértice fica resolvido, mas e esse daqui? Se eu tirar esse, tem um ciclo dos outros? Tem, né? Tem assim, ó. Tira esse daqui, você faz Beleza. E por simetria, se eu tirar esse daqui, você faz né? Então tem o ciclo dos outros. Então, beleza. N igual a 8 é a resposta. N igual a 8 funciona, né? Funciona, a gente verificou para todos os vértices aqui. Se você tirar esse último aqui, fica assim, o ciclo assim, né? Pera, funcionou mesmo? Eu tirei esse. Se eu tirar esse, os outros formam um ciclo. Ih, não formam, não. Formam? Não, se eu tirar esse, forma, ó. Forma. Graças a Deus forma, senão eu ia ter que continuar tentando resolver o problema. Tá bom, beleza. Esse aqui funciona, que eu já verifiquei também, então beleza. A resposta é N igual a 8, né? Ótimo. Então, N igual a 8 funciona e me sobraram 2 minutos e meio ainda. Bom, problema tranquilo, problema visual, problema certeiro, né? Legal, eu gostei. É aquele tipo de problema suavezinho de grafo, quando você começa a ver grafos assim, que você quer ver avidamente assim, um problema que dê para ficar tentando casos, e aí você faz esse. Caraca, é muito gostoso esse problema, eu gostei mesmo. É, tem um gosto de adolescência nesse problema, esse problema é bem legal. Muito bem, então deixa eu ir para o próximo, que é. Sei lá. Não, não era para acrescentar outra página. Agora já era, agora eu não consigo tirar. Peraí.
Deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Tirar a página em branco. Eu não quero a página em branco. Pronto. Muito bem. Então, não precisa minimizar. Eu acho que se eu me minimizar, eu sumo da tela. E eu não gostaria que quem quer que esteja vendo esse vídeo deixe de contemplar a minha cara, né? Enfim. Prove que as arestas do grafo completo com 2009 vértices podem ser rotuladas com os números de um até a quantidade de arestas, né? Enfim, de modo que a soma dos rótulos correspondentes a todas as arestas que tenham dado vértice é diferente para quaisquer dois vértices. Então, meu Deus. Tá bom, tá bom. Então, em vez de fazer para 2009, eu já vou começar a contar o tempo. Eu vou fazer para N baixinho e ver para quais N's que isso funciona e vou tentar fazer indução. Que eu acho que com 2009, como é que eu vou mostrar o exemplo que funciona se eu não mostrar com os caras baixinhos, né? Enfim, então com N igual a 2, se o meu gráfico tivesse dois vértices, seria assim. É, eu vou fazer esse vértice com esse vértice, só tem um, aí a soma desse é um, a soma desse aqui é um também. Então, n igual a 2 não é possível, na verdade, mas vamos ver. Esse caso é meio bugado, né? N igual a 3. N igual a 3 tem essencialmente um jeito só de você fazer, que é você colocar um, 2 e 3 em alguma ordem e ver o que que sai, né? 2 mais 3 nesse vértice, 5. 3 mais um nesse vértice, 4. Um mais 2 nesse vértice, 3. 3, 4 e 5 são diferentes. Então, n igual a 3 é um caso em que é possível fazer isso. N igual a 4, vamos ver. Ó, assim, 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 assim. Pronto. Agora já vai ficando mais complicado o negócio. Vamos ver. Deixa eu colocar. Se eu colocar de repente aqui o 6. Acho que se eu começar colocando o 6 dá mais jogo. Sei lá, 6, 5 e 4, por exemplo. Não sei, chutei aqui. 3, 2 e um. Aí vamos ver os vértices. Um com 3 com 5 dá 9. 4 com 3 com 5. Não sei somar mais não. Pera, 12. Isso. 4 com 5, 9 com 2, 11. 6, 7, 8, 9. Ih, deu errado. Deu errado na minha primeira tentativa. O que que eu faço sobre isso? Tenta de novo. A pessoa que tem juízo faz o quê? Acho que eu vou trocar esse um com esse 2. Se eu troco esse um com esse 2, eu mexo na soma de todos os caras que estavam adjacentes às arestas que eu mudei. Então vamos lá. Por exemplo, é, 4 com. Acho que eu esqueci onde eu pus, meu Deus do céu. Aqui agora vai vir o 2 e aqui agora vai vir o 1, né? Essa era a troca. Pronto. Aí um mais 3 mais 4 dá 8. 3 mais 2 mais 5 dá 10. E um mais 2 mais 6 dá 9. Ah, que beleza. Então pronto. N igual a 4 é um caso onde isso é possível. Mas eu estou pensando, como é que isso vai dar certo? Sempre, né? 4, 5, 6. Vê isso, ó. Eu coloquei 4, 5 e 6 deu certo, né? Então me dá a impressão de que se eu colocar sempre as arestas mais altas para um certo vértice, vai dar certo, não sei. Acho que não, né? Porque uma hora 4 mais 5, 9, vai ter uma soma 9 aqui embaixo, né? Se é que vocês me entendem, ó. Acho que se eu fizer assim não vai dar certo. Por exemplo, se eu simplesmente pegar aquele exemplo ali, ó, a construção que vai dar errado, mas que eu vou tentar, para mostrar que dá errado. É assim, ó. Você pega os quatro do jeito que estão ali, né? Os quatro, deixa eu fazer uma representação mais fidedigna aqui. Pega os quatro do jeito que eu botei ali e faz amontoando, né? Um, dois, três, aí tem um vértice de fora, você coloca para ele.
o 4 ligado ao vértice que está oposto a... Não importa muito, eu acho. Se você botar o 4 no vértice que está oposto ao... Teria que ser o maior, né? Vamos ver. Deixa eu colocar assim. O vértice que está oposto ao maior é esse aqui, né? Que o maior é o 3. Então, dentro desse triângulo, a aresta maior é o 3. Então, talvez eu queira ligar a soma 4 nisso aqui. Talvez eu queira ligar a soma 5 nesse vértice aqui e a soma 6 nesse vértice aqui. Tá bom. Aí aqui tinha 11, aqui tinha 9, aqui tinha 7 e aqui 15, né? A soma que está escrita nesse vértice, me parece, vai ser sempre maior do que a soma dos outros vértices. É certo que isso vai dar certo sempre. Não sei, não sei, não sei. Eu acho que é indução mesmo. Isso aqui funciona assim. Deixa eu ver. 4, 5, 6, né? Aí 7, 8, 9, 10. Como é que eu vou escolher 7, 8, 9, 10? O que me pareceu que fazia sucesso é escolhe a maior aresta dentro desse conjunto aqui é o 6, né? Então você já liga a menor, na verdade, né? Você já liga uma com 7 aqui, talvez. No menor aqui, você liga essa aresta com 7 para o vértice que tem a menor soma. Você liga essa aresta com 8 para o vértice que tem a segunda menor soma. Isso, você liga essa aresta com 9 para o vértice que tem a terceira maior soma. Se você liga essa aresta com 10 para o vértice que tem a quarta maior soma, né? Muito bem. Então a soma nesse vai ser no menor, né? Vértice menor da configuração antiga, 7, como é 7, 14. Não, errei. Eu estou querendo dizer que... Então, esse 7, meu Deus do céu, vai virar, porque ele acrescentou uma aresta, né? Ele vai virar 7 mais 7, ele é 14. Esse vértice, que era 9 vai virar 9 mais 8, então é 17. Esse vértice, que era 11 vai virar 11 mais 9, então ele é 20. Esse vértice, que era 15 vai virar 15 mais 10, então ele é 25. E esse camarada aqui vai ganhar todas essas somas aqui. 7, 8, 9, 10. Então, todas essas vai dar 34, né? Tá, e 34 é maior do que o resultado em todos os outros vértices. Eu acho que esse método funciona. Eu acho que esse método sempre funciona. Por quê? Por essa construção, eu não vou fazer mesmo a indução, mas o argumento da indução é esse. Se você já tinha o grafo construído dando certo com todos os números de 1 até n escolhe 2 para um certo n, e você vem e adiciona esse vértice. Então, você vai adicionar n escolhe 2 mais 1 até n escolhe 2 mais n nos números das arestas, né? Só que n escolhe 2 mais n é exatamente o n mais 1 escolhe 2. Então, é o número de inteiros que vão ter que estar de... Enfim, é a quantidade de arestas do, vértice, do grafo, né? E aí, como é que você faz? Você pega os vértices, a soma deles antiga, né? Aqui era 7, aqui era 9, aqui era 11, aqui era 15. Então, esse aqui vai ser o primeiro, né? Repara, a soma dele, que é 14, continua assim, né? Porque justamente eu peguei o menor vértice e dei para ele a menor aresta, que era o 7, das que eu tinha que distribuir, que era essa aqui, né? Peguei a menor aresta, dei para o menor vértice. Peguei a segunda menor aresta, que era o 8, e dei para o segundo menor vértice, que era esse aqui, né? Que era o 9, virou 17 e continuou sendo o segundo menor. Pega a terceira menor, que é o 9, e junta lá no terceiro menor vértice, que era o 11, né? Aí passou a ser o 20, que também é o terceiro menor da nova disposição, e assim por diante, né? E esse cara aqui vem para cá porque esse aqui é o quarto vértice da ordem, enfim. E aí dá certo, né? Por quê? Porque eu mantive a ordem, né? Então,
como eu mantive a ordem, as somas em todos esses vértices aqui antigos estão diferentes, né? E essa soma nos vértices antigos, a quarta soma, vamos dizer assim, a última soma do antigo, a última soma, quer dizer, a maior soma de um vértice antigo, no, eu pus essa letra V, meu Deus do céu. A maior soma de um vértice antigo é o quê? A maior soma de um vértice antigo é, no máximo, exatamente o quê? Do n escolhe 2 até o n menos 1 escolhe 2 mais um, né? Que é como eu tive, que é esse bloquinho aqui, só que trocando n por, trocando n por n menos um, né? Esse mesmo bloquinho aqui. A nova soma, a nova soma, que vai ser a soma desse vértice aqui, que é a maior de todas, vai ser essa soma aqui, né? Que é trocar essa aqui do n pro n mais um, né? Ou seja, vai ser maior. Enfim, vai dar certo. Tem que dar certo. E aí, não sei, achei uma coisa assim, uma construção indutiva e não sei, interessante para quem quer treinar indução, sei lá. Mas não sei se eu gostei muito da maneira como eu fiz também. Talvez seja mais natural, talvez não seja. Aí eu sei que só falta mais um problema nessa lista, né? Então, nesse me sobraram 3 minutos e 50. Tá bom. Próximo problema é o último problema dessa pancada. É, você tem 1.000 cidades no país de Euléria, né? Parece o nome da cantora, isso. E alguns pares de cidades estão ligados por rotas, dirt roads, eu não sei o que que são, né? Eu não vou dizer que são estradas sujas, porque eu não acho que a tradução seja isso, mas enfim. É possível chegar a qualquer cidade, a qualquer outra cidade, de qualquer cidade a qualquer outra cidade, viajando por essas estradas, né? Você tem 1.000 cidades, cidade um até a cidade 1.000, e esse negócio aqui é conexo, tá? Prove que o governo de Euléria pode pavimentar algumas dessas estradas de maneira que toda cidade tenha um número ímpar de. é, uhum. Isso é legal. Tem um número ímpar tem uma quantidade ímpar de vértices saindo dela. Bom, isso aqui só é possível. Eu já vou começar a marcar o tempo, né? De novo, isso aqui só é possível porque. é, Isso aqui só é possível porque quantidade de vértices é par, né? Porque se eu quero uma. Se eu quero geralmente eu quero o que eu quero é um subgrafo. Quero, eu quero provar que existe um subgrafo desse treco com todos os vértices tendo grau ímpar, né? Quero provar que existe um subgrafo com todos os vértices tendo grau ímpar. Tá bom. Então, quero provar que existe um subgrafo com todos os vértices tendo grau ímpar. O que acontece é que, é, não sei, eu viajei no tempo agora.
Eu sei que se o número de cidades total fosse ímpar, isso não seria possível, porque quantidade ímpar de vértices, todos os vértices com grau ímpar, né? Você tem soma dos graus é o dobro do número de arestas. Se a quantidade de vértices no grafo fosse ímpar e cada grau fosse ímpar, você teria uma contradição. Tá bom, eu falei a mesma coisa 1000 vezes. Eu acho que isso tem que ser verdade para qualquer grafo conexo com grau par, porque o 1000 aqui é muito avulso, você tacou o número 1000. Então, provavelmente qualquer grafo conexo com uma quantidade par de vértices vai ter essa mesma propriedade. Um grafo conexo de duas arestas, bom, você pode vir aqui e pavimentar essa estrada, e aí pronto. Aqui tem grau um e aqui tem grau um e o cara tá feliz. Pronto, só tem isso, né? Então, n igual a 4. Pega todos os grafos conexos possíveis. Um grafo conexo possível, por exemplo, é o grafo que tem todas as arestas traçadas, né? Ah, vai ser meio difícil fazer todos os grafos conexos de n vértices, mas enfim. Eu acho que o outro gráfico possível é. Over every city. Eu tô com dificuldade de interpretar esse enunciado. Toda cidade vai ter um número ímpar de cidades, paved roads. Eu acho que não é necessariamente um subgrafo conexo. Mas, por exemplo, sei lá, deixa eu fazer um salto aqui, por exemplo. Não, nem precisa. Por exemplo, eu acho que você vai pavimentar essa estrada e essa estrada. Isso aqui é uma pavimentação válida para ele. Não precisa que a pavimentação, não, o grafo não precisa ficar conexo por pavimentações, eu acho, da maneira que eu entendo o enunciado. Porque ele não fala isso, né? Ele não fala que é possível viajar por estradas pavimentadas de qualquer cidade para qualquer outra, né? Então, a princípio, isso aqui é válido, né? Para o grafo que só tivesse 5 arestas, você pode fazer a mesma coisa, né? Para um grafo que só tenha 4 arestas, o grafo com 4 arestas pode ser um negócio assim, ou ele pode ser um negócio assim, né? Todos os dois são conexos. O gráfico com 4 arestas é conexo. Aí, nesse caso aqui, eu vou ter que traçar pelo menos uma, e aí eu não escapo, acho, de... Não, eu posso fazer assim, né? Posso traçar essa daqui também, e aí fica um exemplo igual aos outros, eu posso fazer assim, né? Que aqui tem um e aqui tem 3. Esse daqui também, o mesmo exemplo ainda vale, um e um. E um e um. Tá, se o meu grafo tivesse 3, aí já era diferente. Se o meu grafo tivesse 3 vértices, ele seria 3 arestas, ele seria uma árvore. Ou ele é uma árvore assim, ou ele é uma árvore assim, né? Só tem essas duas árvores sobre 4 vértices. Então, eu acho que sim, né? Então, uma coisa que você pode fazer faz isso aqui. Todo vértice de grau um vai ter que, se é uma árvore, todo vértice de grau um vai ter que aparecer pavimentado, né? Essa observação é importante. Eu acho que se você provar para toda árvore, acabou, né? Isso é um ponto interessante, ó. Eu gostei dessa questão. Se provar para toda árvore,
acabou. Se provar para toda árvore, acabou. Porque todo o grafo conexo, em particular esse grafo da cidade de Euléria, vai ter um subgrafo que é uma árvore, porque senão ele não seria conexo, né? Então, então basta a gente provar para um caso que você está falando de uma árvore. E aí nós vamos olhar para todas as árvores sobre um número par de vértices e provar que eu posso marcar algum conjunto de, por exemplo, vamos lá, árvores sobre seis vértices. Árvores não isomorfas sobre seis vértices. Parece uma coisa um tanto difícil de contar. Vamos ver. Quantas existem? Se você perguntar quantas árvores rotuladas sobre N vértices existem, eu acho que a resposta é isso aqui, né? N é N-2. Isso é uma propriedade conhecida que eu já não lembro mais como é que se demonstra. Mas seria 6 a quarta, talvez. Eu não sei se eu estou certo sobre isso. Mas aqui eu estou falando de árvores não rotuladas. Eu quero árvores não isomorfas, enfim. Uma possibilidade é que você tenha uma coisa de grau 5 aqui, né? Isso é uma árvore possível. E aí, como eu disse, como é que se chama esse vértice de grau 1 na árvore? Ele tem um nome, eu não sei se é galho, é ramo, se é folha. É porque ele é isoladinho, ele só tem uma, né? Essa aqui deu certo já, você vai ter que pintar todas essas vértices que tem um número, que tem uma só aresta, você não escapa de pintar essa aresta que tem nele, né? Enfim. A outra árvore possível é você ter um vértice de grau 4 e pronto, e aí o outro vértice tem que estar ligado num desses vértices de grau 4. Pronto. E aí você não escapa de fazer isso aqui, né? Isso. Daí, esse aqui não pode ser pintado, porque senão aqui fica par, né? Aí sobra o quê? Sobra isso. Aí você tem que pintar um daqui. Aí você pinta esse. Aí você pinta esse. E aí você pinta esse. Pronto. Eu acho que já deu para entender como é que faz, né? Porque imagina que você vai pintar e remover. Assim que você removeu, esse camarada aqui, se ele tiver ficado com grau ímpar, você já não pinta mais, porque você já tinha uma de lá. E se ele tiver ficado com grau par, você vai ter que pintar ao menos uma dele. Pintando ao menos uma dele, você remove. Remove, o grafo continua conexo, porque você não removeu um número suficiente de. Eu acho que é isso. Você vai ter que fazer indução mantendo a conexidade, né? Se é possível fazer para árvores menores, então é isso. Se, indução, né? Indução. A gente já provou indução de n mais 2 para n, né? De n mais 2 a gente vai reduzir ao caso n. Como? Se você já provou, claro, o caso básico, que n igual a uma árvore de dois vértices funciona, uma árvore de quatro vértices também funciona, porque só tem essas duas aqui, enfim, né? E aí, perfeito, né? Perfeito. E aí você pode fazer indução, né? Fazer indução de n mais 2 para n, dizendo assim, se você tem uma coisa desse tipo acontecendo, o que que é uma coisa desse tipo? É um vértice de grau 1, tá, importante. Toda árvore, toda árvore possui vértice
de grau um, né? Na verdade, você pode afirmar mais do que isso. Toda árvore possui pelo menos dois vértices de grau um, né? Por quê? Porque a soma dos graus dos n vértices é exatamente o dobro do número de arestas. O número de arestas é n menos um. Então, se você tivesse... Você tem n números. Se n menos um deles fossem maiores ou iguais a 2, essa soma seria 2 vezes n menos um mais o d último, né? Aí já ia passar da cota. Então tem pelo menos dois desses graus aqui que são iguais a um, né? Todos eles são positivos, obviamente. Então, enfim, como toda árvore tem um vértice de grau um, o que que eu posso falar? Se acontecer um fenômeno desse aqui, que o vértice de grau um está ligado a um vértice de grau 2, eu pavimento a estrada entre eles, removo os dois e as arestas que estão com eles. O que que sobrou? Um grafo com dois vértices a menos e duas arestas a menos. Então, eu fui para o caso do N, resolvo o problema no caso do N, né? Porque não tem nenhum vértice em comum aqui, então a contagem de arestas azuis aqui e seus vértices não vai atrapalhar do lado de cá, né? Então, por exemplo, esse caso aqui ficou reduzido ao caso dessa triplinha anterior aqui, né? É a mesma coisa. Enfim, e se não acontecer esse fenômeno aqui? Se não acontecer esse fenômeno, significa que todo vértice de grau um está ligado a algum vértice de grau maior do que um, né? Então, por exemplo, 2, sei lá. Então, como é que eu resolvo o problema nesse caso? Eu acho que eu não escapo de traçar essa estrada aqui, né? Eu fico com um aqui e com um aqui, talvez, né? Mas eu quero muito eliminar esse camarada. Só que se eu eliminar esse camarada com as respectivas é, arestas dele, se eu eliminar esse camarada com as respectivas arestas dele, eu não sei o que que vai acontecer, né? Não tem como eu saber o que que vai acontecer. Só esse caso aqui que tá me dando problema. Um caso eu matei. Eu acho que eu podia continuar vendo os possíveis grafos de seis vértices. Bom, tem 30 segundos para esse problema, mas ele é o último, então eu vou me alongar nele um pouquinho. Acho que eu podia continuar vendo quais são os possíveis grafos as possíveis árvores em seis vértices, né? Então, talvez isso me dê alguma luz. Um caso a gente resolveu, se tiver um vértice de grau um ligado em outro vértice que tem grau 2 a gente matou. Aí, um, dois, três. Suponho que tem algum vértice de grau que não tem vértice. Ih, tocou meu alarme. Supõe que não tem vértice de grau 4. Então qualquer vértice tem grau no máximo 3. Aí, necessariamente, algum vértice vai ter que estar ligado para fora aqui. Você pode ter esse vértice ligado a dois outros, ou você pode ter esse vértice ligado a um outro e esse vértice ligado a um outro. Esse aqui já morreu, né, por indução. Esse aqui é o que não morreu por indução. Tá. Tem de resto, se não tiver um vértice de grau pelo menos 3, a árvore vai ser um caminho. Um caminho é muito fácil de resolver, né? Com caminho acontece isso aqui também. Então, o caso que me complica no n igual a 6 é justamente esse aqui que eu acabei de desenhar, né? E o que que me impede de fazer isso aqui? De pegar o vértice de grau um e pintar assim, né? O que me impede é que quando eu elimino esse camarada,
Por exemplo, aqui não tem nenhum, né? Tipo assim, acaba que eu sou forçado a pintar essa estrada, né? Assim, porque ele tá pendurado, esse vértice de grau um tá pendurado num vértice que tem grau maior do que 2, né? E aí, por sua vez, tem uma outra frutinha pendurada aqui, e eu sou obrigado a fazer isso com ela aqui, né? E, enfim. E aí, não sei porque, o que que acontece? Se você só tivesse essas duas, você simplesmente, não sei, qual é a pintura que dá certo? Eu acho que você precisa seguir para outra, né? Seguir para outra que você fica com três necessariamente, aqui com um necessariamente. E aqui você precisa de uma vez você acaba sendo forçado a fazer isso com a outra também, né? E, enfim, eu acho que é só eu pensar, acho que é só, eu acho que acaba, porque é só eu pensar que assim, eu vou tirar esse vértice com todos os outros vértices de grau um que porventura estejam pendurados nele. Tirar esse vértice que me deu problema aqui, que tem grau 3 com todos os vértices que estão pendurados nele aqui, que tem grau um, né? Mas aí eu não posso perder nada aqui e pode ter outras coisas para cá ramificando também, né? Eu não posso perder. O que que eu arrumo com essa indução? Eu não sei. Não é fácil, não. Esse problema não é fácil, não. Essa parte da indução não é fácil. Enfim, algum dia eu vou arrumar isso aqui, não sei, eu espero, né? Mas por enquanto eu vou encerrar o vídeo, vou deixar assim mesmo. Como é que eu arrumo essa indução? Para mim não ficou tão claro assim, não, pelo menos agora.